Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando aqui a nossa reflexão a respeito da farsa da gravidade, vamos mostrar aí a incongruência dos cálculos desses astrônomos modernos a respeito da distância entre os ditos planetas, ok? O tamanho do Sol, que nós sabemos que é bem menor que a Terra, e na concepção terraplanista, tanto a Lua quanto o Sol têm o mesmo tamanho, né? O que difere é o brilho, né? São luminares, certo? São luminares e giram acima de nós, ok? Então vejam só. Os cálculos sobre as coisas celestes, então o autor do livro Terra Firma diz: seus cálculos, os cálculos dos astrônomos modernos, sobre coisas celestes, são tão absurdos e vagos que nenhum sujeito pode entendê-los. Basta olhar para os seguintes trechos da ciência astronômica moderna. Aí, vejam só. A distância do Sol à Terra é estimada em 92 milhões de milhas. O Sol é maior que a Terra 1.240.000 vezes. Seriam necessários 58.000 sóis para igualar o conteúdo cúbico da estrela Vega. Cara, como é que eles sabem isso, gente? É tudo imaginação, né? Tudo coisa da cabeça dos caras, né? Então, eles se esquecem de Deus, né? Esquecem da verdade. E aí começam a elucubrar, a inventar. Né? Seriam necessários, já li isso. Struve nos diz que a luz das estrelas da nona magnitude, viajando com a velocidade de 20 milhões de quilômetros por minuto, exigiria uma viagem espacial de 586 anos antes de chegar a este mundo. Eles falam muito isso. Você está olhando o passado. Quando o sujeito olha para uma estrela, né? Aí fala, eu desvio para o vermelho. Aí, né? Dizem lá que pega o espectrômetro, né? Só papo para enganar trouxa, né? Então é o seguinte, aí eles falam, olha, você está olhando o passado, rapaz, quando você olha para a estrela, porque aquela luz para chegar aqui demora milhões de anos, e anos-luz. Vou arrumar um relógio aí, ó, esse relógio aqui, ele conta o tempo em anos-luz, pessoal, olha aqui, ó, tá vendo que tem uma luzinha aqui, ó, uma luzinha aqui, ó, acendeu a luz, tá contando em anos-luz, tá? Então é uma palhaçada, sabe, são uma escala que não existe, eles inventam isso. Quer dizer que aí leva 586 anos antes de chegar a este mundo. E alguém já mediu? Coloca aí alguma coisa para medir essa luz. Né? Aí agora tem que fazer uma geração, tá? Você vai pegar... Aqui, ó. Filho, eu sou um astrônomo, meu filho. É o seguinte, eu vou apontar esse aparelho aqui. Eu inventei um aparelho. É o espectrômetro, seja lá o que for. Eu inventei aqui um aparelho que vai observar a luz daquela estrela lá, tá? Daqui a 586 anos, o teu ele vai contar e anotar. Poxa, chegou! Deu um bip aqui, bip, chegou, rapaz, a luz da... Então, para eles, esses caras que acreditam em evolução, né? Tudo para eles é muito exagerado, certo? É só dizer que está tudo muito distante, inventa tal de paralaxe lá e pronto.
Tudo está muito distante, sabe? Então, aí a gente vai e enrola aí esse pessoal no nosso engodo, né? Uma vez eu perguntei para um sujeito, eu já conto essa história, né? Um evolucionista aí, meu amigo, se eu colocar um ovo, enterrar o ovo daqui a não sei quantos mil anos, aquele ovo vai evoluir? O cara respondeu que sim, cara. Tive vontade de meter um tapa na cara dele, idiota. Eles acham que você é idiota. Todos esses ditos cientistas evolucionistas, eles se aproveitam de quê? Da tua imbecilidade, rapaz. Se aproveitam da tua burrice, entendeu? Para poder engabelar você. Não, porque não sei o quê, o homem evoluiu, e, né? Aí fala assim, o falecido senhor Proctor disse, eu acho que uma estimativa moderada da idade da Terra, vejam só, olha só o que o cara colocou aqui, rapaz. Moderada, estimativa moderada da Terra, a idade, né? Seria 500 milhões de anos. 500 milhões de anos, pessoal. A cabeça desses caras só trabalha com essas cifras, chamadas realmente cifras astronômicas. E essa propaganda, isso aí foi tudo popularizado, pessoal, naquele tal de Guinness Book of Records, ok? Eu tinha um aqui, não sei se tem ainda. Eles começam colocando coisas gigantescas, universo. Aí você abre lá, tá, as cifras, as distâncias. Então, se você for comparar com o que esses caras falavam antes, entendeu? Você vai ver que nada bate, né? É tudo inventado, ok? Aí ele fala aí da estimativa da idade da Terra, seria 500 milhões de anos. E vejam só, o peso da Terra, de acordo com a mesma autoridade, é de 6... Eu não consigo ler esse número. Isso aqui é o número 6, seguido de 21 zeros. De 6 tarará de toneladas, gente. Como é que lê isso aqui? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, eu acho que é 6 setilhões. 6 setilhões de toneladas. E assim por diante, ad nauseam. Então são cálculos que deixam a pessoa nauseada. Você vê aquilo lá, o peso da Terra. Né? Aí o cara se arvora em autoridade, certo? Porque ele se diz, eu sou cientista. Agora, ele pergunta, que confiança alguém pode depositar em uma ciência que fornece notas promissórias de tamanha extravagância como essas? São simplesmente contas falidas, que não valem o papel em que foram escritas. Vou reler. Agora, que confiança alguém pode depositar em uma ciência que fornece notas promissórias de tamanha extravagância como essas? Não, vou ler de novo. Rapaz, o tamanho aqui tá tramando contra mim. Agora, que confiança alguém pode depositar em uma ciência que fornece notas promissórias de tamanha extravagância como essas? São simplesmente contas falidas, que não valem o papel em que foram escritas. E, no entanto, é estranho dizer que muitas pessoas tolas, que ele fala aqui, as apoiam como se fossem boas, porque são preguiçosas demais para pensar por si mesmas e para seu próprio custo triste. Aceitam as notas falsas como se tivessem sido emitidas por um Rothschild. Verdade é uma pena, pena não é verdade. Que triste ilustração é dada pelas declarações acima quanto à total inutilidade da astronomia moderna nos dias finais deste arrogante século XIX. E a arrogância
só faz aumentar, pessoal. Só fez aumentar, ok? Desde, né? Desde quando foi escrito, ou foi dito isso aqui, ok? Até hoje. Copérnico escreveu. Vejam só o que o cara escreveu. Não é necessário que hipóteses sejam verdadeiras, ou mesmo prováveis. Basta que eles levem a resultados de cálculo que estejam de acordo com o cálculo. Vocês estão compreendendo qual é o background, né? Qual é o terreno em que está construído, ou está construída essa astronomia moderna? É aquilo que Jesus falou, né? É uma casa construída na areia. Não tem nada a ver com fatos. É tudo lorota. Mas trouxas acreditam nisso e o pior, espalham isso, né? E você mostra para o sujeito, mas ele continua acreditando nisso. Isso é uma religião. É uma coisa tão encalacrada, tão enraizada, que quando você mexe nisso aí, os caras dão pulos de 10 metros, cara. Pulinho, começa a dar stremelique. É como se você estivesse exorcizando um demônio, né? O cara... A terra tá girando. Aí começa a ter pesadelo, né? Deve sonhar com a terra girando. Aí ele sonha lá com o Capitão Kirk. Sonha aí com aquele homem que faz isso aqui. Como é que é? O Spock, né? Sonha com Spock. Aí ele fala assim, sonha com aquele bichinho lá, daquele desenho animado. Ao infinito e além, ok? Ao infinito e além. É do Toy Story, né? É o Buzz, né? Aí sonha com o Neil Armstrong lá, né? Ele dando os pulinhos dele. Lá eles dão um pulinho baixinho, né? Dá um pulinho assim, pequenininho. É um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, certo? Então, tudo bobagem. É isso aqui mesmo que o Copérnico fala, né? Porque o cálculo só tem que estar de acordo com o cálculo. Nem que ninguém, no que diz respeito às hipóteses, espere algo certo da astronomia, uma vez que a ciência não pode pagar nada disso, para que, caso ele deva adotar por verdade coisas fingidas para outro propósito, ele deva deixar a ciência mais tola do que quando ele veio. A hipótese do movimento terrestre não passava de uma hipótese valiosa apenas na medida em que explicava fenômenos não considerados com referência à verdade ou falsidades absolutas. Então, essa história do movimento terrestre é como se fosse aí uma forma de eles começarem a fazer um cálculo, ok? Uma forma de validar cálculos. Apenas uma hipótese. Uma hipótese, ó. Se a Terra girasse, acontecia assim, ó, de acordo com o cálculo. Certo? Então, aí fechamos aqui o cálculo, certo? Então, isso aqui nós podemos afirmar dentro daquela hipótese que o cálculo é correto. Mas não é uma verdade. É isso que ele também quer dizer, ok? Não é uma verdade, é uma hipótese. Se tal foi a convicção de Copérnico, o revivedor do antigo sistema pagão de Pitágoras e de Newton, seu principal expositor, que direito... não é de Newton e Newton. Se tal foi a convicção de Copérnico, o revivedor do antigo sistema pagão de Pitágoras, e seu principal expositor, Newton, que direito têm os astrônomos modernos de afirmar que uma teoria que foi dada apenas como uma possibilidade é um fato,
especialmente quando eles diferem tanto entre si, mesmo no que diz respeito aos primeiros elementos do problema, a distância do Sol da Terra. Então os caras não concordam nisso também. Copérnico calculou isso como sendo apenas 3 milhões, enquanto Mayer o aumentou para 104 milhões de quilômetros. E há muitas estimativas entre esses dois extremos. Nos meus dias de juventude era considerado 95, mas na minha idade foi reduzido para cerca de 92 milhões de quilômetros. Tais discrepâncias lembram-me a confusão que assisti àqueles que antigamente tentavam construir a Torre de Babel, quando sua língua era confundida e seu trabalho não dava em nada, mas não admira que seus cálculos estejam todos errados, visto que procedem de uma base errada, ou eu diria uma base fictícia. Eles assumiram que o mundo era um planeta com uma circunferência de 40 mil quilômetros e fizeram suas medições a partir de seu suposto centro e de supostos... Oh, meu pai! E de supostos... Vou ler de novo. Quando eu era pequeno, o pessoal tinha a língua presa, tá? Aí eu tive que passar lá pelo fonoaudiólogo. Eu acho que por isso que ainda tem alguma coisa que está presa aí. Pelo menos eu sei que nós estamos presos aqui na Terra, ok? Não podemos sair daqui. Mas o pessoal aí, né, fica afirmando que nós podemos ir conquistar outros planetas e que somos visitados, ok, por outras inteligências que vêm de fora, né, de outros sistemas solares, vêm das Pleiades, da estrela Vega, toda essa coisa aí de perdidos no espaço, tá, pessoal? Então vou ler de novo. Eles assumiram que o mundo era um planeta com uma circunferência de 40 mil quilômetros e fizeram suas medições a partir de seu suposto centro e de supostos ângulos esféricos. Não desisto. E de supostos ângulos esféricos de medição na superfície. Novamente, como essas medidas poderiam estar corretas, enquanto, como nos disseram, a Terra girava ao redor do Sol mais rápido que uma bola de canhão, a uma velocidade de 18 milhas por segundo, uma força mais que suficiente, vejam só, para matar todo homem, mulher e criança em sua superfície em menos de um minuto. Não. Realmente... Agora eu vou conseguir ler esses supostos. Eu vou ler de novo. Eles assumiram que o mundo era um planeta com uma circunferência de 40 mil quilômetros e fizeram suas medições a partir de seu suposto centro e de supostos ângulos esféricos de medição na superfície. Novamente, aí ele pergunta, isso aqui tem todo fundamento, né, essa pergunta aqui. Novamente, como essas medidas poderiam estar corretas, enquanto, como nos disseram, a Terra girava ao redor do Sol mais rápido que uma bola de canhão, a uma velocidade de 18 milhas por segundo, uma força mais que suficiente para matar todo homem, mulher e criança em sua superfície em menos de um minuto. Imagina só, pega um carro, rapaz, né? Se o cara está pilotando uma moto, né? Se ele não tiver uma proteção, capacete lá, vier um inseto acertar a cara dele, né? Provavelmente ele vai cair da moto, né? Vai causar um grave acidente. Né? Como é que nós estamos viajando aí? Né? O cara falou o negócio. Agora você aí, Globola, pensa o seguinte. Tem sentido isso? Tem sentido? Não, é a gravidade. Nós estamos protegidos pela atmosfera. Essa atmosfera que depois dela tem um vácuo. Você vê nesses filmes aí de ficção científica, né? Você nunca viu isso na estação espacial, tá?
Aí, na ficção científica lá, né, quando o cara está num ambiente pressurizado, aí de repente ele não vai aparecer lá o alien, né? Aí ele aperta um botão, aí abre a porta. Aí suga tudo. Suga tudo, né? Suga o cara. Suga. E como é que a atmosfera não é sugada para esse vácuo aí que vocês dizem que existe, né? Então tudo coisa que a gente não vê acontecer na realidade, só em filme de ficção científica. Rapaz, para de ver essas coisas acreditando que é verdadeiro. Aquilo é ficção científica. Ou eu diria, ficção acientífica, né? Porque não é ciência. Não é ciência. Os caras já denominaram a coisa do jeito certo. Ficção é ficção. Mas por que eles falam que é ficção científica? É porque vem com a roupagem dessa falsa ciência, ok? Então, é uma ficção científica. Eu devo ter um livro aqui de ficção científica. Vamos ver. Tá aqui, ó. Esse livro é ficção científica, ok? Tem outro aqui que eu quero mostrar. Esse aqui, O Fim da Eternidade, Isaac Asimov. Fala de um cara que viaja no tempo, tá? É ficção científica, ok? Tudo ficção, pessoal. Tá? Então, eu leio esses livros aqui e fico pensando no próximo vídeo, né? Qual vídeo que eu posso falar e falar a respeito do livro. É muita coisa. É muita coisa. Salomão que dizia que não há limite para se escrever livros. Né? E que, na verdade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Assim como é vaidade essa astronomia moderna. Vejam só. Então, a Terra deveria ter vários outros movimentos em cuja discussão não preciso entrar aqui. E só notarei a suposta rotação em torno de seu eixo imaginário na taxa no Equador de 1000 milhas por hora, com uma inclinação de 23,5 graus. Permitam-me, no entanto, lembrar aos nossos astrônomos uma observação pertinente feita pelo capitão Morrison, falecido compilador do Almanaque de Zadkiel, que do cargo que ocupava deveria ser considerado uma boa autoridade em tais assuntos. Ele fala o seguinte, o capitão Morrison: declaramos que esta moção é tudo mera besteira e que os argumentos que o sustentam são, quando examinados por um olho que busca a verdade, mero absurdo e absurdo infantil. Globola, muda de canal aí, por favor. Vai assistir seu desenho animado do Pica-Pau, tá? Lá na Rede Esgoto. Não, lá nem passa mais isso, né? Sei lá, vai assistir lá a Fátima Bernardes falar bobagem lá na Rede Esgoto, ok? Porque aqui, ó, isso aqui vai destruir os teus sonhos, tá? Da sua mente infantil, tá? E eu vou reler. Se prepara aí que tu pode ter um ataque aí exorcístico, ok? Começa a dar os streamlix aí, tá? Aí a sua mãe vai vir correndo. Que é? Que houve, filhinho? Que houve? Ah, mamãe, ele acabou com o meu sonho de ir pra Lua, de conquistar Marte. Não existe mais a ciência, eu queria tanto ser um astronauta. Declaramos, disse Morrison. Já foi embora? Porque eu não quero ser responsável aqui pelo streamlink de ninguém, tá? Então, aqui é para
os que creem na verdade, tá? Vou reler. O que disse Morrison? Declaramos que esta moção é tudo mera besteira e que os argumentos que o sustentam são, quando examinados por um olho que busca a verdade, mero absurdo e absurdo infantil. Quão contrários são todos esses movimentos fantasiados contra o claro ensino das Escrituras, que a terra está fundada sobre os mares e estabelecida sobre os rios. Estabelecida sobre os rios. Salmo 24, 2. Sim, que a mão de Deus lançou os fundamentos da terra, conforme afirma o profeta Isaías. Pitágoras de Samos, um filósofo pagão, que viveu, acredita-se, cerca de 500 anos antes de Cristo, foi o primeiro a ensinar que o Sol é o centro estacionário do universo e que a Terra girava em torno dele como um de seus satélites. Mas sua opinião não avançou muito. No segundo século depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu de Alexandria, um homem relatado entre os gregos como tendo vasto conhecimento e sabedoria, restaurou a antiga cosmogonia que a Terra está no centro do universo, é imóvel, e que o Sol, a Lua e as estrelas giravam ao seu redor, como instrumentos para a iluminar. Esse sistema geralmente prevaleceu até a época de Copérnico, que nasceu em Thorn, na Prússia, no ano de 1472. Ele estudou filosofia e medicina em Vacova e depois se tornou professor de matemática em Roma. Depois de alguns anos, ele voltou ao seu país natal e começou a investigar os vários sistemas de astronomia. Vivia no mundo da Lua, o cara. Ele preferiu de Pitágoras. Depois de mais de 20 anos de estudo, deu seu esquema do universo ao mundo. Foi então condenado por ser tão herético e foi preso pelo Papa Urbano VIII e liberado somente quando fez um retratamento de suas opiniões. Ele morreu em 1543. Dava para ter vindo aqui conhecer o Brasil, hein? Foi descoberto em 1500. Ele morreu em 1543. Mas seu sistema foi seguido por Galileu e outros homens capazes, e a introdução do telescópio ajudou muito na causa. Finalmente, em 1642, Isaac Newton nasceu, filho de John Newton, um cavalheiro de pequenos meios independentes em Colesworth, perto de Grantham, Lincolnshire. Em tenra idade, ele mostrou sinais de gênio incomum, e no devido tempo foi para o Trinity College em Cambridge. Em 1669, quando tinha apenas 27 anos, foi escolhido professor de matemática na Universidade de lá. Em 1687, publicou seus Principia, confirmando e melhorando o sistema de Copérnico, um pouco após a maneira como o cozinheiro em um internato. A escola prepara o que os meninos chamam de torta de ressurreição, o principal ingrediente sendo o mesmo de antes, mas com algum tempero cientificamente adicionado para se adequar ao gosto do paladar mais exigente do dia. Bom, isso aqui é interessante, pessoal, que ele fala. A astronomia ela vai evoluindo de acordo com a mentalidade da época, né? Hoje em dia os caras falam aí, eles falam em planetas de algodão doce e falam outras besteiras aí, né? Coloca lá até no desenho animado lá, né? Tá chovendo hambúrguer. Não me admiraria se eles falassem isso, se já não falaram, de um planeta onde chove carne, entendeu? Então eles vão se adaptando de acordo com a maluquice da época. Hoje o pessoal é mais idiota, né? O povo hoje não quer saber de leitura, nada disso. Eles despreza, né? Despreza até o fundamento da sociedade ocidental, que é a nossa Bíblia Sagrada, né? Então,
É isso aí. Este trabalho o levou a uma grande reputação como astrônomo. E depois o levou a ser feito mestre da Casa da Moeda e cavaleiro. Com o passar dos anos, a fama de Sir Isaac cresceu e, como Harry Hotspur enfeitiçou o mundo com sua equitação, esse filósofo tão elogiado seduziu a multidão com sua astronomia. Mas o erro ainda é um erro. E não pode durar para sempre. E muitos que desde seus dias examinaram honestamente seu sistema foram compelidos a rejeitá-lo, por serem totalmente indignos de crença. E acredito que muitos mais o façam, quando eles comecem a pensar por si mesmos. Então você aí, Globola, que acredita em gravidade, comece a pensar por si mesmo. Entendeu? Não seja aí um bonequinho na mão desse sistema, né, inventado aí para enganar tolos e fazer muito dinheiro para os caras que enganam os tolos, ok? Porque você mesmo tá duro, né? Um exemplo mais triste da perversão de talentos esplêndidos que conheço é o caso de Sir Isaac Newton. Ele passou uma longa vida ensinando um sistema falso de astronomia sem apoio de nenhum fato da natureza e em contradição direta com as declarações claras da Bíblia, que tem valor inestimável como fundamento não apenas de toda religião verdadeira, mas de toda filosofia sadia. É por isso que o povo hoje está tudo ficando pirado, gente. Entendeu? Porque eles querem buscar novas religiões. Né? Rejeitam aí a verdade e começam a criar um monte de lorota para fundamentar até mesmo o estilo de vida deles. Né? Totalmente louco, né? Aí vem um astro e fala assim, a relatividade. Aí vem o sujeito e fala, tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Então isso aí, na verdade, é tudo filosofia. Não tem nada a ver com ciência, ok? Que seu triste exemplo, ele diz, o triste exemplo de Sir Isaac Newton sirva de aviso aos outros. Pitágoras, Copérnico e Sir Isaac Newton consideraram o Sol estacionário. E nessa ideia, por muitos anos, outros astrônomos seguiram o exemplo. Mas uma mudança ocorreu no espírito do sonho. E agora eles dizem que se move. Eles dizem que o Sol se move. De fato, não ao redor do mundo, mas, vejam só que doideira, mas em direção a um ponto na constelação Hércules, embora alguns imaginem estar viajando em direção a Alcione. Conheço uma pessoa com esse nome, gente, Alcione. Ela tá lá esperando a gente chegar lá, tá? Em direção a Alcione nas Pleiades. Em prova dessa mudança de opinião mais séria, que altera totalmente a base de seu sistema e que, se fossem honestos, deveriam, na descoberta, ter sido imediatamente reconhecida publicamente, peço para fornecer o seguinte extrato das páginas 280 e 281 de Sol, Lua e Estrelas, de Miss Agnes Giberne, uma escritora muito entusiasmada sobre assuntos astronômicos, com um prefácio louvável do reverendo Pritchard, professor saviliano de astronomia na Universidade de Oxford. A taxa de velocidade do Sol não é muito certa. Nada é certo, tá? Para esses caras. Mas geralmente se acredita que sejam 150 milhões de quilômetros por ano. Possivelmente ele se move, na realidade, muito mais rápido. Quando falo dos movimentos do Sol, é claro que deve ser entendido que a Terra e os planetas se movem com ele, da mesma forma que um grande vapor no mar pode arrastar em seu rastro vários barcos pequenos. De um dos pequenos barcos, você pode julgar o movimento do navio da mesma forma como se estivesse no próprio navio. Os astrônomos só podem julgar o movimento do Sol observando a aparente deriva das estrelas à direita ou esquerda dele, e a observação pode ser tão bem realizada na Terra quanto no próprio Sol. Afinal, esse modo de julgamento é e deve ser muito incerto. Entre os milhões de estrelas visíveis, sabemos apenas a distância real de 10 ou 12, e cada estrela tem seu próprio movimento real,
que deve ser separado da aparente mudança de posição causada pelo avanço do Sol. Agora parece bastante claro que o curso do Sol está direcionado para um determinado ponto da constelação de Hércules. Se o caminho do Sol fosse reto, seria de esperar que após longas eras entrasse nessa constelação. Mas se órbitas de sóis, como órbitas de planetas, são elipses, ele se curvará lateralmente muito antes de chegar a Hércules. A senhorita Gilbert também observa que um astrônomo alemão acredita que o Sol e as estrelas na Via Láctea estão viajando para Alcione, a principal estrela das Pleiades, mas acrescenta sabiamente: serão necessárias provas mais fortes antes que a ideia possa ser aceita. Agora, permita-me perguntar seriamente: como pode um homem ponderado dar a menor credibilidade a um sistema que mantém hipóteses absurdas e contraditórias, como os astrônomos modernos nos dizem para acreditar? Que confiança podemos depositar naqueles que deliberadamente rejeitam não apenas a evidência direta de seus sentidos? O cara que não aceita a evidência dos sentidos, ele já perdeu a razão. É maluco, é doido. É doido. Como mostra a conversa sobre movimentos aparentes, cuja realidade eles se recusam a admitir, mas também o claro testemunho das Escrituras, e desviaram-se para coisas vaidosas, desejando ser mestres da lei, não compreendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Pode-se quase que imediatamente acreditar as aberrações sem Deus do evolucionista, que deriva o homem de uma mônada, depois passando por várias gradações, nenhuma das quais jamais foi descoberta, e que ocupam milhões de anos, até que ele obtenha a forma peluda de um chimpanzé, e depois de mais desenvolvimentos, chega ao estado de um homem de verdade, adequado como a sobrevivência do mais apto, para se tornar o honrado presidente da sociedade real, ou Royal Society. Oh, quão verdadeira é a palavra divina! O mundo, pela sabedoria, não conhece a Deus. Deus toma os sábios por sua própria astúcia. E, novamente, conhece os pensamentos dos sábios, de que eles são vaidosos. Saia da sua vaidade, da sua arrogância, e se curve diante da verdade, verdadeira verdade, e diante da verdade divina. Fica a dica.